Olá, caros alunos, estamos aqui para mais uma aula da nossa disciplina de Economia Monetária e Financeira. Hoje a gente vê a primeira parte da aula 3 sobre oferta de moeda. Então nessa aula a gente vai ver o balanço, o balancete do Banco Central e como o Banco Central cria moeda, ou cria, na verdade, a base monetária primeiro, Ok? Então, para essa aula, a gente vai utilizar o livro do Cardinho de Carvalho, Economia Monetária e Financeira, seus capítulos 1 e 2, tá? Tanto para essa primeira parte da aula 3, quanto para a segunda parte, tá? O que eu não estou seguindo, não vou seguir fielmente lá o ordenamento lá dos capítulos, dos tópicos nesses dois capítulos, tá? Eu prefiro primeiro mostrar para vocês o balancete do Banco Central, que vai aparecer só no capítulo 2, tá? Para a gente poder falar da base monetária, do papel moeda em circulação, ok? Para depois, sim, falar sobre a relação da base monetária com os chamados meios de pagamentos, ok? Que aí é efetivamente o que a gente entende vulgarmente aí pela moeda, que está disponível ali nos bancos para o público, e a moeda manual que está efetivamente em poder do público, Mas a gente vai detalhar e falar os nomes técnicos aí corretos, ok, gente? Bom, a gente começa aí pelo balancete do Banco Central, que pode ser construído, para que fique mais claro para vocês, a partir das funções realizadas aí pelo Banco Central no mercado monetário, ok? Então, o balancete, como vocês já aprenderam lá na disciplina de contabilidade, ele é constituído pelo lado ativo, pela conta ativa e a conta passiva, No ativo está lá os bens e direitos, Então aqui no caso vai estar as propriedades, E direitos aí do Banco Central, no lado do ativo, e no lado do passivo vai estar suas obrigações, suas dívidas e obrigações, ok? Então, do lado do ativo, a gente tem três principais rúbricas, ok? Uma que ela deriva do fato do Banco Central ser o banco do governo. É uma das suas principais funções. Ele é o banco do governo, Então é ele quem financia o Tesouro Nacional, ok? Então, quando o Tesouro Nacional precisa de mais dinheiro do que foi capaz de arrecadar, não é isso? Ele busca no Banco Central este financiamento, através da venda da chamada dívida pública, que são a emissão, ele emite, o Tesouro emite os títulos públicos federais e coloca isso lá no Banco Central. Mas isso entra registrado lá como se fosse uma compra, tá? Como se o Banco Central tivesse comprado. Efetivamente, ele entrega dinheiro ao Tesouro e fica com esses títulos. Então, esses títulos vão aparecer ali no seu ativo, Então, aqui é a nossa primeira conta aqui, no ativo aí do balancete do Banco Central, ok? O Banco Central também é banco dos bancos, Então, os bancos comerciais, eles vão ao Banco Central e quando precisam de dinheiro, Quando precisam de liquidez, então quando a liquidez dos bancos estiver insuficiente para realizar as suas transações, eles buscam no Banco Central e fazem o chamado redesconto. E o que é esse redesconto? Os bancos pegam títulos que eles possuem, que estão lá no seu passivo, no passivo dos bancos comerciais. Então, um determinado banco A possui no seu passivo um título que foi vendido
a um cliente, né, com a promessa de pagamento do principal e mais juros no futuro, ele pode repassar esse título para o Banco Central e obter liquidez com esse título, ok? Certo? Então o Banco Central compra, né, esse título que estava lá com os bancos e coloca dinheiro aí em circulação, chamado redesconto, né? E a última função do Banco Central é operar ali no mercado de câmbio, né? Que a gente vai ver mais detalhadamente aí na próxima aula, né? Na aula 4. E ele constitui com isso as chamadas reservas internacionais, né? Então, ao operar no mercado de câmbio, o Banco Central ou compra ou vende dólares. Quando ele compra, ele acaba aumentando essas reservas internacionais. Quando ele vende, ele diminui essas reservas. Então, essas são as três principais rúbricas do ativo aí do balancete do Banco Central. Então, os títulos públicos, o redesconto e as reservas internacionais. Do lado do passivo, tá suas dívidas e obrigações. E a principal dívida do Banco Central é a emissão de dívida contra si mesmo, é quando ele emite moeda, né? Então, e coloca essa moeda em circulação. Então, isso constitui aí uma das principais dívidas que entram aqui no passivo do Banco Central, ok? Então, isso vai entrar aqui no passivo como a base monetária, ok? Então, a base monetária, que é o papel moeda que efetivamente está em poder do público, mas uma parte dessa moeda que foi emitida continua no balancete do Banco Central como reservas. Então, nem tudo ele coloca em circulação imediatamente. Uma parte está em poder do público e as outras são chamadas reservas compulsórias, que é obrigatório o Banco Central. Então, isso aqui já pertence aos bancos, tá? Mas fica numa conta, tá? Uma conta dos bancos junto ao Banco Central, de forma compulsória e uma parte de forma voluntária, ok? Então pensem bem, se para segurança, né, isso aqui é feito para segurança do próprio funcionamento do próprio sistema, né? Então, quando um banco entra em dificuldade, né, por falta de liquidez para honrar os seus compromissos e ameaça falência, o Banco Central ele analisa se é melhor deixar o banco ir à falência e ser comprado por outros bancos, ou se é melhor tentar salvar esse banco ofertando liquidez. Então é para isso que servem essas reservas, né? Ou para que... e elas servem também para evitar isso, né? Porque parte dessas reservas elas são transferidas, claro, ali num contrato de empréstimo de um banco com outro, mas de um banco com outro para tentar sanar ali uma dificuldade de liquidez de um outro banco, ok? Então, essas reservas rendem juros, tá, para os bancos. Então, não é uma perda total, claro que é um juros mais baixo do que qualquer juros de outro tipo de investimento que o banco poderia fazer, mas é uma coisa segura, né? É uma coisa segura, ok? Bem menos arriscado. Então, um risco baixo, né, para os bancos, ok? Certo? Então, isso que é a base monetária, é a principal conta aqui. A outra são empréstimos do exterior, ok? Então, o Banco Central também pode realizar empréstimos do exterior e entra aqui no seu passivo, tá? Então, esse é o balancete do Banco Central, tá? Próximo passo agora é a gente entender, então, como é que se forma essa base monetária, ok? Então, primeiro o que ocorre é um processo, né, de emissão de moeda. Então, a pedido do Banco Central, a Casa da Moeda, né, produz moeda, emite moeda,
entrega isso, né, que é os papéis, moeda, né, entrega isso lá ao Banco Central, mas nem toda essa moeda é colocada em circulação. Uma parte o Banco Central mantém em caixa, ok? Ele retirando esse caixa, a gente vai ter efetivamente o papel moeda em circulação, ok? O papel moeda em circulação, ok? Retirando do papel moeda em circulação as reservas, tá? Retirando as reservas do papel moeda em circulação, a gente chega no papel moeda em poder do público. Aqui fica melhor nesse slide aqui, eu mostro mais esquematicamente para vocês então o que acontece. Há o papel moeda emitido, um percentual fica em caixa, aí a gente chega no papel moeda em circulação. Um percentual é retirado, então esse papel moeda de circulação é efetivamente o que já está em poder dos bancos. Os bancos mantêm uma parcela aqui, tá, de encaixes técnicos, ok? Esses encaixes técnicos a gente não pode confundir com encaixe voluntário ou compulsório, tá? O encaixe voluntário ou compulsório, ele está lá no Banco Central, né? Na chamada conta de reserva, ou seja, cada banco que existe no Brasil, por exemplo, tem uma conta própria no Banco Central, porque o Banco Central é o banco dos bancos. Então é como se eles tivessem uma conta corrente lá, né? É a chamada conta de reservas de cada banco. Exatamente porque lá estão as reservas compulsórias e voluntárias, ok? Mas do que efetivamente está em poder do banco e está no seu balanço, né, no balanço do banco comercial, ele pode tirar, é uma escolha dele, ainda fazer uma reserva que fica ali dentro do seu próprio balanço, não vai para o Banco Central, ok? E isso é chamado de encaixe técnico, ou seja, o banco querendo uma segurança maior, deixa aquele dinheiro ali, ok? Qual é o problema desse encaixe técnico? Ele não rende juros ao banco, é dinheiro parado que o banco tem. Poderia estar fazendo um investimento, poderia estar ofertando algum crédito, algum financiamento e não está fazendo. E nem mesmo colocando no Banco Central na conta de reservas para render alguns juros. Mas é uma reserva que dá uma segurança um pouco maior em termos de liquidez para o banco, né? Ok? Então, tirando isso, sobra lá efetivamente papel, moeda e poder do público. E aí o público vai manter em mãos esse papel moeda, uma parte, e outra parte eles vão deixar depositado nos bancos, ok? E aí é isso que a gente chama, na verdade, de meios de pagamento, que é a soma do papel moeda mais os depósitos à vista. Então o processo é esse, né? Papel moeda emitido menos o caixa do Banco Central, a gente chega no papel moeda de circulação. Papel moeda de circulação menos o encaixe técnico, a gente chega no papel moeda e poder do público, tá? A base monetária, ela vai ser a soma do papel moeda e poder do público mais os encaixes totais, tá, gente? Então não confundam encaixes totais com encaixe técnico, porque o encaixe totais é a soma de encaixes técnicos, encaixes compulsórios e encaixes voluntários. Então isso aqui está dentro do próprio banco e isso aqui está na conta de reservas lá no Banco Central, ok? Então a base monetária, eu posso escrever ela assim também, né? Eu pego, substituo isso aqui. Então a base monetária é papel moeda de circulação, menos encaixe técnico, mais encaixe compulsório, mais encaixe voluntário. Por fim, corta isso com isso, né? Então, a base monetária é o papel moeda de circulação mais o encaixe compulsório e o encaixe voluntário. Então, vocês vão ver essas duas, né? Ou essa, tá? Então, você pode dizer que a base monetária é o papel moeda em poder do público mais os encaixes totais, ou é o papel moeda de circulação mais encaixe voluntário mais encaixe compulsório, ok?
E isso aqui vai ser importante, tá, gente? Para a gente resolver algumas questões, tá? Que vai ter na lista de exercícios e também nas atividades, valendo ponto, ok? Então agora alguns exemplos de criação e destruição de base monetária, tá? A partir aí do balancete do Banco Central fica fácil entender isso. Então o primeiro exemplo, quando o Banco Central, né? Pode pôr em maiúsculo aqui, né? Quando o Banco Central controla a taxa de câmbio, então ele quer controlar a taxa de câmbio, imagina que a gente tá, a gente vai ver em detalhes isso na próxima aula, a gente fala do mercado de câmbio, tá? E depois a gente vai ter uma aula sobre regime de metas cambiais também, ok? Então, quando o Banco Central quer controlar a taxa de câmbio, é por meio da oferta de títulos públicos, né? Ok? Então, na verdade, o que ele fez? A taxa de câmbio, aqui no caso, ela iria se valorizar demais, é um caso em que está entrando no país muitos dólares, então ele vai pegar, ofertar títulos em troca desses dólares para que não fique dólares em excesso e a taxa de câmbio se valorize. Quando ele faz isso, ele se desfaz de títulos públicos, tá? Ele se desfaz de títulos públicos e acaba elevando as suas reservas internacionais, ok? Então aqui não ocorre variação na base monetária, ok? Não ocorre variação na base monetária. Então é o que está aqui, ok, gente? Então está aqui, certo? Então o que aconteceu aqui? A gente tinha 600 aqui de títulos públicos, tá? E tinha aqui 800 de reservas internacionais. Então, o que eu fiz aqui? Imagina que essa compra foi de 100 unidades monetárias, então a gente diminui em 100, que vendeu os títulos, em troca de dólares. Diminui aqui em 100, vai para 500, e aumenta aqui em 100, vai para 900. Ok, gente? Então, é isso que aconteceu. Então, por isso, não ocorre variação da base monetária. Por quê? Porque ele mexeu em duas rúbricas do mesmo lado do seu balancete. Para que ocorra modificação na base monetária, ele vai ter que mexer numa rúbrica do lado do ativo e outra rúbrica do lado do passivo. Tá? Como ele mexeu aqui em duas rúbricas do lado do ativo, não houve modificação, não há impacto sobre a base monetária. Ok? Um segundo exemplo é quando o Banco Central controla a taxa de câmbio com emissão monetária. Aí é diferente. Então, no anterior, ele controlou a taxa de câmbio com títulos públicos. Então, ele foi lá, ele foi até os detentores de dólares, né? Normalmente são os bancos, né? Porque as pessoas são obrigadas, eu vou falar sobre isso na próxima aula. No Brasil, somos obrigados a converter esses dólares em reais, quando dentro do país, né? E então isso fica com os bancos. Então ele vai até os bancos, oferece títulos em troca dos dólares. Então não houve impacto na base monetária. Agora aqui não, ele vai ofertar moeda reais em troca dos dólares. Então impacto sim, direto aqui sobre papel moeda do poder do público. Ele aumenta, né, o inicial lá era 700, tá, gente? Foi para 800, aumenta aqui em 1.600, era 1.500. E aqui as reservas vêm para 900 também, ok? Então, nesse caso, veja, né, aumentou a base monetária para 1.600, ok? De 1.500 para 1.600. Então, houve sim aí variação na base monetária, porque houve uma modificação do lado do passivo e outro do lado do ativo, ok? E aqui o total de ativo e passivo também aumentou. Enquanto quando ele fez com título, olha aqui, o total de ativo e passivo não teve modificação, ok? Certo? Um outro exemplo é quando o Banco Central
vende títulos públicos. Ou seja, ele quer, aqui para contextualizar, né, ele está vendendo títulos públicos para elevar a taxa de juros, no caso, né? Então ele quer elevar a taxa de juros para controlar a inflação, né? A inflação está se elevando e ele quer controlar a inflação, então ele tem que tirar um pouco de liquidez ali, um pouco de liquidez ali dos bancos e das famílias para poder diminuir ali a demanda agregada, diminuindo assim a inflação, ok? Então ele faz isso, ele acaba elevando a taxa de juros, tá? Então ele vende os títulos, então como eu já disse, ele vende os títulos para diminuir a liquidez. Se diminui a liquidez, é claro que vai ter impacto na base monetária. Mas esquematicamente aqui no balanço, é isso que acontece. Diminui aqui um pouco dos títulos, ele vendeu de 600 para 500. E aqui do lado de cá, vai aumentar, tá, gente? Então vai diminuir. Eu vi aqui, diminuiu, né? Desculpa. Ele tirou, né? Então diminuiu aqui o papel moeda de poder do público, tá? De 600 aqui para... E aí a base monetária foi para 1.400, ok, gente? Certo? Então, retira a liquidez da economia, tá? E aqui diminui também os títulos públicos, ok? Um outro exemplo, né? Quando o Banco Central eleva as reservas compulsórias, né? Então, são aqui, está aqui dentro das reservas bancárias, não vai ter impacto na base monetária, ok? Exatamente porque haverá uma redução do papel moeda e poder do público, né? Então, se eles aumentam as reservas, a gente diminui aqui no papel moeda e poder do público, tá? Ou seja, os bancos vão ter menos liquidez e vão ofertar menos liquidez para o público. Então, como mexe em duas contas aqui do lado passivo, não há impacto aí na base monetária, ok? E o último exemplo aqui é quando o Tesouro Nacional aumenta a dívida pública, tá? Então, o Tesouro está precisando de recursos, ele eleva a dívida pública, então ele vende essa dívida para o Banco Central, pega lá dinheiro com o Banco Central. Então a gente aumenta aqui a dívida pública, tá? Mas ao aumentar aqui a dívida pública, temos que aumentar do lado de cá o passivo, ou seja, aumenta-se o papel moeda e poder do público, tá? Mesmo que o Banco Central, tá, gente? Pode ocorrer também, mesmo que o Banco Central. Se o Banco Central não quiser que haja impacto no papel moeda, ele pode aumentar aqui, mas aí seria aí uma política complementar. Além do Tesouro estar fazendo isso, eu teria que ter escrito aqui que o Banco Central também estaria aumentando as reservas, tá? Então, se ele aumentasse aqui as reservas, o papel moeda continuaria em 500, tá? E aqui iria para 900. Mas, de qualquer maneira, a gente teria impacto na base monetária, tá bom, gente? Então é isso, né? Essa aula, a gente procurou trabalhar esses conceitos, tá? Revisem bastante isso lá a partir do livro, tá? E das questões da lista de exercícios que eu vou colocar para vocês saírem bem lá nas atividades que valem ponto, tá bom, gente? Então a gente fica por aqui hoje, um forte abraço e até a próxima!